E aí, tudo bem com você? Tá começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Eu sempre tenho que agradecer a sua enorme audiência, porque tem muita gente mandando e-mails pra gente, dizendo que tá ouvindo, me encontram na rua. Eu quero agradecer demais a todos vocês que estão assistindo aí de forma inédita, sempre aos domingos, das 6 às 7 da noite, e 3 reprises diárias, 2 em horários alternativos durante o dia e sempre horário fixo a 1h da manhã. Ou você que está me assistindo também pelo canal do YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo, muito obrigado pela sua audiência. Hoje, Altos Papos com os meus convidados, estou recebendo aqui com muito prazer meu amigo de longa data, conseguiu um espaço na agenda e veio nos visitar, Davi Poit, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E recebendo também na parte musical, Rafael Amarante Trio, muito obrigado pela presença. E no início do nosso programa, você sabe, a gente inicia sempre com uma mensagem. A mensagem que eu escolhi para você é essa daqui. Conta a história de uma garotinha de 5 anos que entra em uma farmácia com um bolinho de dinheiro. Não consegue nem alcançar o balcão. O balconista pergunta, pois não, o que você quer? Ele falou assim, eu quero saber quanto custa um milagre. O balconista deu risada, falou, como assim, quanto custa um milagre? Milagre não tem preço? Falou, eu preciso comprar um milagre. E tinha uma pessoa do lado ali que era o irmão do farmacêutico que estava ouvindo toda a conversa. Ele prestou atenção naquela garotinha de 5 anos. Quando o balconista disse que não tinha milagre na farmácia, a menininha ia saindo, esse rapaz chamou a garotinha. Vem cá um pouquinho. Por que você está querendo comprar um milagre? Eu preciso comprar um milagre e eu juntei todo o dinheiro que eu tinha. Está aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho uma irmãzinha pequenininha, recém-nascida. E ela nasceu com um problema. E eu escutei o médico falando para minha mãe que somente um milagre poderia salvar a vida dela. Então eu juntei tudo que eu tinha, peguei o cofrinho, peguei o dinheiro que eu tinha escondido e vim aqui comprar um milagre, mas o moço da farmácia disse que não tem milagre aqui, então eu vou procurar em outro lugar. O rapaz então prestou muita atenção no que ela disse e falou assim, onde você mora? Você mora aqui no bairro? Moro sim. Posso ir com você na sua casa? Pode. Acompanhou então a menina até a casa dela, chegando lá, encontrou os pais estavam preocupados porque a menina tinha saído e ninguém sabia para onde. Então, ele levou a menina e disse assim, o que está acontecendo? A mãe, aos prantos, não conseguia falar e o pai disse assim, a nossa filha recém-nascida nasceu com um problema cerebral. E o médico disse que somente um milagre poderia salvá-la. Por isso que a minha filha saiu então, desesperadamente querendo comprar um milagre. Aquele rapaz disse assim, eu posso dar uma olhadinha na menina? Ele entrou, viu a menina recém-nascida e disse assim, vamos fazer o seguinte, eu não moro aqui, eu moro nos Estados Unidos, eu quero levar essa menina para lá, mas a gente não tem dinheiro, não tem problema, eu pago todas as despesas, eu vou levar essa menina para lá. O problema dela é cerebral? Deixa comigo. E levou toda a família para lá. Sem querer, aquela menininha de 5 anos, ela encontrou um dos maiores neurocirurgiões do mundo. E aí, esse rapaz levou a criança, fez a operação e não cobrou absolutamente nada. Os pais envergonhados dizendo assim, não, a gente deve a passagem, não precisa pagar nada. Por quê? O gesto da sua filha, de apenas 5 anos de idade, que juntou tudo o que ela tinha para salvar a vida da irmã, já paga tudo. Aquele pequeno gesto da menina querendo comprar um milagre salvou a vida da irmã. Ela deu tudo que ela tinha para salvar a vida da irmã. A mensagem é para você, que algumas vezes, as pessoas chegam até você pedindo alguma coisa, querendo a sua ajuda e você diz, eu não posso fazer nada. Às vezes você pode, mesmo quando não pode, você conhece alguém que pode. Então procure ajudar sempre. E o milagre não tem preço. Mas às vezes, se você não procurar o milagre, você não vai encontrar. Essa é a nossa mensagem, nós iniciamos o Altos Papos de hoje. Vou para um rápido intervalo comercial. Já eu estou de volta aqui no canal 25. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí.
Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. O Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Já estamos de volta, Altos Papos com Robson Marcelo aqui pelo canal 25 da NET. E eu sempre, no início do nosso programa, gosto de falar do nosso livro, né? Muitas vezes você gosta das mensagens que eu trago aqui na abertura do nosso programa e eu indico o livro Lições de Vida. Esse livro eu fiz e doei para 4 entidades. Você pode procurar nessas entidades a Marati, a BemTV, a Pai de Jundiaí e a Casa Transitória de Várzea Paulista. E toda a renda será revertida para a entidade que você escolher, tá bom? Você quer ajudar a Marati, quer ajudar a BemTV, a Pai, a Casa Transitória. Não é que parte da renda vai para a entidade. Toda a renda vai para a entidade que você escolheu, tá bom? É um belo presente, além de ajudar quem precisa, ainda leva belas mensagens para casa. Vamos lá então, abrindo o nosso programa de hoje com um convidado muito especial, professor Davi Poit, que eu conheço como Poit há muito tempo. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, viu, Poit? O agradecimento é nosso, né? Sempre uma oportunidade para poder estar num programa relevante, né? E falando com pessoas especiais. Muito obrigado. Quanto tempo de amizade? Já nós demos aula juntos no Instituto de Educação. Eu estava com 13 anos, eu acho, me lembro? 93. 93. 21 anos. 21 anos de amizade e nos encontrando agora, para mim é um grande prazer, realmente, viu? E a gente já se cruzava nos bares aí, né? Antes eventos, disso. bares, enfim, vários eventos. Fala um pouquinho para o pessoal que está em casa. Você é de onde, Davi? Eu nasci em São Paulo, né? Eu nasci em Santo Amaro, a minha infância toda ali em Santo Amaro. Eu até pensando um pouquinho nisso, né? Foi uma infância inclusive difícil, né? Meus pais se separaram cedo, morei em um orfanato, 2 anos, morei com os meus avós um outro período. Mas o que é engraçado, o que é paradoxal nessa história, é que foi uma infância muito feliz, né? Apesar das dificuldades, foi uma infância muito feliz, em que eu pude fazer meus brinquedos, pude brincar na rua, pude soltar balão, coisas que hoje a gente já não faz mais, né? Rodar peão, empinar papagaio, jogar bola. Em São Paulo não tem jeito, né? Em Jundiaí já não dá para fazer isso. Em Jundiaí já não dá mais. São Paulo menos ainda. E como é que você veio parar em Jundiaí? Eu vim para Jundiaí por 2 instituições, né? Que tiveram depois e ainda tem na minha vida um impacto muito grande, né? Que é o 12 GAC, né? E a Escola Superior de Educação Física. Como eu queria fazer uma carreira, eu queria ficar um tempo no Exército, né? Fazia parte dos meus planos isso, e aí nós tínhamos o 12 GAC, unidade de artilharia famosa, né? Gabaritada, conhecida, e também queria fazer educação física, eu não tive muita dúvida, né? Conheci a cidade e me apaixonei. Com quantos anos você veio para cá? Com 18 anos. 18 anos. Quer dizer, minha vida madura toda aqui, né? Minha vida profissional toda aqui. Você falou que seus pais se separaram, você foi morar no orfanato por quê? Porque sua mãe não tinha com quem deixar, é isso? Isso, exatamente. Minha mãe sempre cuidou nós somos em 2 irmãos, né? E ela sempre cuidou de nós, principalmente na primeira infância. Então ela tinha que trabalhar fora, na época não tinha assim nenhum familiar disponível e aí a gente acabou ficando no orfanato 2 anos e um pouquinho. Como é que foi isso aí? Como é que foi esse tempo no orfanato? Como é que é o orfanato? Pois é, eu não lembro assim com clareza porque eu tinha 6 anos, né? Com 6 e 7 anos, né? Meu primeiro ano de escola, inclusive, foi no orfanato. Mas eu lembro que tínhamos momentos assim de muita privação, né? Por exemplo, era só um pãozinho no café. Se você quisesse mais um pãozinho, não tinha, né? Então a gente tinha aquele controle exacerbado, né? Por parte de quem cuidava,
mas ao mesmo tempo a gente tinha muitas alegrias, né? Esse período aí coincide com a chegada da televisão no Brasil, né? Dos programas de televisão. Eu lembro que tinha luta livre ali, eu já comecei a descobrir que tinha algo de lutador em mim, né? Que eu era apaixonado pela luta livre, aquela luta que acho que você deve ter pego alguma coisa, né? Sim, Ted Boy Marino. Isso, Ted Boy Marino era o grande astro e foi isso, né? Então eu não tenho grandes lembranças porque era uma... E depois aí a vida foi desenrolando, mas assim, detalhes desse período eu não lembro muita coisa. Você em São Paulo chegou a estudar aonde? Em São Paulo eu estudei sempre em escola pública, né, terminando no Oswaldo Aranha, que era uma escola muito conceituada ali no Brooklyn. Inclusive, para poder ir para lá, eu tive que fazer um tipo de um vestibular que eles chamavam de vestibulinho. Eu estudei, me preparei, porque eu descobri logo lá pelos 9, 10 anos, até atendendo inclusive orientações dos mais velhos, né, parentes mais velhos, pessoas que eu tinha um apreço muito grande, de que era fundamental estudar. Então, a partir daí, eu levei isso tão a sério que eu fui parar de estudar depois de terminar o doutorado, né? Nunca abandonei os bancos escolares. E lá eu escolhi o Oswaldo Aranha por ser uma escola de ensino médio, uma escola pública de muito renome. E realmente eu lembro que fez a diferença ter estudado ali. Fica ali no Brooklyn, perto da Avenida Santo Amaro, quem é de São Paulo conhece. Aos 18 anos, veio para Jundiaí e foi morar em que bairro? Vim para Jundiaí e morei, primeiro eu fiquei no quartel mesmo, que a gente chama de laranjeira, que é o cara que dorme no quartel. Depois eu comprei uma casa ali no Jardim Esplanada, trouxe minha mãe para cá e fiquei ali uns bons 12 anos. Né? É importante dizer que nesse período, né, que eu estava no Exército, eu recebi o título de cidadão jundiaense. Então eu me considero jundiaense de coração e legalmente também, né, porque a instituição que outorga o título, né, me concedeu essa distinção, né, o que me deixou muito orgulhoso na época. Muito bacana. Já que você tocou no assunto do Exército, você tem até uma espada aí. Essa espada somente os oficiais têm, né? Isso. É isso. Essa espada, quando o sujeito já é segundo tenente, já recebe a espada ou não? A espada é entregue para o oficial quando ele é declarado aspirante oficial, tanto no CPOR, que foi a escola que eu fiz, como na Academia Militar das Agulhas Negras. Quando o aluno ou cadete é promovido a aspirante oficial, ele obrigatoriamente recebe a espada, né? E a partir daí, ele, durante toda a sua carreira como oficial, ele tem que usar essa espada. Essa espada é usada em formaturas, em momentos solenes, em recepções. É a arma do oficial. Exceto, obviamente, quando ele está em campanha, né? Você vai para o mato, vai acampar, aí vai com a pistola 9mm ou a metralhadora Beretta, dependendo do tipo de operação que vai ser feita. Bacana. Agora fala um pouquinho do Exército, então, já que você tocou nesse assunto. Eu ia falar no outro bloco, mas já que você tocou nesse assunto, eu achei interessante. Você veio com 18 anos, veio servir o Exército. Isso. O Exército tem até hoje o seguinte: quem termina o ensino médio pode fazer um curso no CPOR, que é o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. Ou seja, um conscrito aqui de Jundiaí, ao invés de servir no 12 de AC ou se inscrever lá, ele pode prestar e servir no CPOR, desde que ele passe no exame intelectual e no exame físico. Então, ao invés de ele sair soldado da reserva depois de um ano, ele vai sair oficial da reserva. Foi o meu caso em São Paulo. E a partir daí, se você quiser e houver vaga, você pode servir como oficial. Então havia uma vaga aqui em Jundiaí, eu estava bem classificado, escolhi vir para cá e vim para cá como aspirante oficial. Aqui fui promovido a segundo tenente e a primeiro tenente. E fiquei 10 anos aí na unidade, no 12 de AC, e tive a oportunidade de passar por todas as atribuições de oficiais, né? Como, por exemplo, ser comandante da bateria de serviços, comandante da bateria de comando, relações públicas, oficial de treinamento físico, dentre outras funções que eu exerci e que foi sensacional, né? Muito bacana. Tenho certeza que tem muita gente assistindo aí que deve se lembrar da época do Exército. Você deve ter sido oficial dele, inclusive, né? Ah, não tenho dúvida. Foram em torno de 5.000 soldados, né, nesse período todo. Bacana. Bastante gente. Vou dar um alô especial também para o meu convidado musical de hoje, o Rafael Amarante. Rafael Amarante Trio. Mas ele está acompanhado, claro, com 2 e a gente vai conhecer. Rafael, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. É uma ótima oportunidade para a gente difundir um pouco do nosso trabalho, né? Ainda mais no campo da música instrumental, que hoje está fora da mídia, né? Bacana. Agora, apresenta os seus 2 acompanhantes. Vou deixar eles se apresentarem aqui. Vamos lá. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Sou Ricardo Oliveira, sou baterista do Rafael e de outras pessoas também. Músico de profissão. De Jundiaí? De Louveira. Louveira.
Tenho 38 anos, sou formado em licenciatura. Licenciatura musical? Licenciatura em música. Fiz recentemente uma pós em psicopedagogia. Tenho uma escola de música em Louveira, Power Music. Quem quiser conhecer, também fica à vontade. Tem blog, tem site, tem, enfim, né? Facebook. E, mais uma vez, eu queria agradecer você pelo espaço e ao Rafael pela confiança. Eu que agradeço. E o baixista? O baixista está com o microfone já? Eu estou com lapela aqui. Boa tarde a todos, boa tarde. Meu nome é Roger Leblin e sou contrabaixista do Rafa. Não, calma aí. Esse sobrenome eu tenho que perguntar de novo. Roger? Leblin. Leblin, mas muita gente conhece por Blim Blim. É mais fácil. É mais fácil. De onde que é esse sobrenome? É alemão, eu vim do Rio Grande do Sul. Alemão? Bacana. E você é de Jundiaí? Não, na verdade eu moro em Campinas, mas estou sempre aqui também. Estou sempre por aqui. Acompanhando o Rafael. Time forte aí. Grandes amigos de longa data. Legal. Você é de Jundiaí, Rafael? Eu nasci no Paraná, né? Mas eu vim cedo pra cá. Cidade? Em Telêmaco Borba. Sou Telêmaco Borbense, pra quem nunca ouviu falar. Telêmaco Borba. Eu já passei na sua cidade, você acredita? É mesmo? Indo para Maripá, para Palotina. Legal. Toledo. Eu nasci lá e vim cedo para o interior de São Paulo, morei em Ribeirão Preto um tempo. Depois eu logo vim para cá. E daí depois eu fui para estudar em Tatuí lá, né? Estudei no um conservatório de grande nome na música brasileira, que é o Conservatório de Tatuí. Foi onde eu conheci o Roger, né? A gente morou junto lá na República, formamos bons grupos de música instrumental e agora estamos aí na carreira profissional junto. Como que veio a música na sua vida, Rafael? Desde criança, assim, eu batucava nas panelas, sabe? Ouvia... Seus pais são músicos? Minha mãe gostava, né? Daí desde cedo, minha família me colocou na escola de música, né? Com 6 anos eu comecei a musicalização inicial, eu fiz teclado, fiz flauta, fiz várias coisas. Então a música sempre teve, assim, desde muito cedo, desde muito criança, assim, eu sempre gostei muito de música, né? E tô aí até vivendo de música, trabalhando com isso. Você mora onde em Jundiaí? Moro no Jardim Paulista. Jardim Paulista. Legal. A gente sempre pergunta porque tem os vizinhos que assistem e falam, no Jardim Paulista já vai tomar um café na sua casa? Tá já ouve o dia inteiro, a gente estudando, né? Sabem bem. Fala um pouquinho do Conservatório de Tatuí, que é famoso no Brasil inteiro, até fora do Brasil, né? Vem gente de fora do Brasil para estudar lá, né? É considerado o maior da América Latina. O curso que eu fiz lá foi de guitarra MPB e jazz, né? Sou formado lá junto com o Roger, que é da minha turma. E a gente dá muito ênfase lá, né? A gente aprende muito a questão da linguagem, da música brasileira, do jazz, da improvisação, da música, não só como entretenimento, né? O que a gente foca lá é na expressão artística da música como um todo, né? Então a gente aprende a se expressar através da música, né? Esse eu acho que é o grande legado do Conservatório de Tatuí, é ter encontrado boas ferramentas para eu me expressar como ser humano na arte, né? Que é uma coisa que mudou a minha vida e acho que muda a vida de muita gente, né? Tá certo. Agora, por que o jazz? Porque... Você mesmo disse que não tem espaço, né? A gente abriu espaço porque a gente gosta de música boa aqui no nosso programa, não interessa o ritmo, né? Aqui a gente não tem discriminação nenhuma de ritmos, a gente gosta de música boa. Eu acredito nisso, tem música boa em todos os ritmos. Mas por que o jazz? Porque o jazz, na verdade, hoje em dia, desde 60 e pouco, o jazz começou a se tornar música para se ouvir, né? Então, você se criou uma liberdade de expressão muito grande dentro do estilo, né? Você geralmente tem um tema e depois você improvisa sobre ele. Daí você pode imprimir os seus sentimentos ali, né? Então, eu acabei optando pelo jazz, pela música instrumental no todo, né? Quer dizer, você tem a escola do jazz e tem o seu estilo. Você pode colocar em cima da escola do jazz o seu estilo, é isso? Isso. Então, o jazz, na verdade, foi o que a música instrumental no todo, né? Porque no meu trabalho, principalmente, eu trago muitos elementos da música brasileira, tradicional, samba, maracatu. Assim, eu encontrei nesse estilo de música uma folha em branco para eu colorir, entendeu? É um universo. Você já está com um trabalho próprio? Já, eu faço parte de alguns grupos de música instrumental. Eu faço parte do grupo Noneto de Casa, que são 6 instrumentos de sopro
e 3 na cozinha, eu na guitarra, bateria e baixo. A gente lançou o CD, a gente gravou o CD no fim do ano passado, a gente vai lançar no meio desse ano. Cozinha, explica para o pessoal que é o pessoal de trás. Né? O pessoal que toca os instrumentos da seção rítmica, né? Guitarra, bateria. Cozinha é um termo muito, muito interno, né? O trio, no caso do meu trio, que a gente vai gravar o disco no final do ano, é a cozinha, assim, pode-se dizer, contrabaixo, bateria, um instrumento de harmonia, muitas vezes é piano. Vamos fazer o seguinte, está encerrando esse bloco, então, o que você preparou para encerrar o bloco? Vamos fazer uma canção popular do Tom Jobim chamada Triste, a gente vai fazer ela instrumental, improvisando em cima. Vamos lá, então. Rafael Amarante. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. O Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca. Os melhores vinhos, carnes, peixes. A pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho. Cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Pois é, já estamos de volta ao som de jazz aqui no Altos Papos, no canal 25 da NET, Rafael Amarante Trio. E é gostoso a gente ouvir, né? Qual é a sua influência, Rafael, no jazz? Minha influência é muito Miles Davis, o Joe Coltrane e tem outro músico, compositor, instrumentista que é talvez minha principal influência, que é o Hermeto Pascoal, né? Que é brasileiro. Tem muitas influências, né? Kurt Rosewinkel como guitarrista, Nelson Veras na área do violão, muitos músicos brasileiros também, como Yamando Costa, Rogério Caetano e Ginga, muito Ginga. Agora, Hermeto Pascoal é considerado louco, né? Ele tira som de tudo, né? Ele quer tirar som até de... Eu acho uma genialidade, uma loucura, né? É considerado louco para muitos, mas para a música é sensacional. Né? Extraordinário mesmo
tanto de desenvolver a linguagem da improvisação da música brasileira, né? Ele criou uma escola, né? Ele criou uma coisa muito forte, né, dentro do Brasil, que é reconhecida no mundo inteiro. Muito bacana. Você foi lá para o conservatório já pensando em jazz ou você se apaixonou pelo jazz lá? Não, já queria. Uma predisposição. Já queria estudar, porque até para você entrar lá, você já faz um processo seletivo bem rigoroso. Eu já entrei tocando alguma coisa de jazz já, né? É o que se pede na prova até. Mas lá eu tive a oportunidade de... Você já entrou de primeiro ou não? Entrei. Que tipo de teste tem que fazer? Você tem que tocar já? Tinha um teste teórico na época e tinha um prático, né? Daí eu entrei lá em música comercial, daí eu já entrei no MPB e Jazz logo em seguida, que fundiu os cursos de música popular. E tive a oportunidade de estudar com grandes nomes da música brasileira lá. Entre eles o Fabinho Leal, que foi meu professor de guitarra durante muito tempo, Fábio Gouveia, André Marques, que é o pianista atualmente do Hermeto Pascoal. Não é o apresentador do video show. Não é. Estudei com vários grandes, Paulo Braga, pianista, muita gente, Paulo Flores, conheci muita gente legal. Lá é um universo muito interessante porque vai convidados, né, vai gente da Masterclass do Brasil e do mundo inteiro, né? Muito legal, bem bacana. Meu outro convidado aqui, você que está ligando o seu televisor agora, professor Davi Poit, é o meu outro convidado, além do Rafael Amarante Trio. O que você curte de música, Poit? Eu, como você falou uma coisa que é muito importante, né? Eu acho que a gente deve gostar das coisas boas, né? Então você pode assistir mais de um tipo de filme e gostar de estilos diferentes. Música é a mesma coisa, né? Mas eu sou muito MPB ainda gosto muito, eu ainda tenho digamos assim, um passado com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elis Regina, né? Foram os cantores, os ídolos da minha adolescência e numa época que a letra fazia toda a diferença, né? E a gente está numa época aí de Eguinha Pocotó, que é terrível, né? Fora os funks da vida. Mas assim, eu ainda MPB gosto bastante, né? Bacana. Vamos falar um pouquinho mais agora da carreira profissional do nosso convidado, Davi Poit. Como é que veio o professor, Poit? Então, eu comecei no Karatê cedo, né? E o Karatê tem uma tradição que é o seguinte, o professor atrasou, o mais antigo assume, né? E eu lembro 14, 15 aninhos de idade, eu lá numa aula que eu fui para fazer a aula e o professor atrasou e eu como faixinha vermelha, né? 15 anos eu assumi uma turma cheia de adultos, né? Eu achei aquilo ali incrível, né? Mas ao mesmo tempo que eu achei incrível, que eu fiquei preocupado, eu também gostei demais. Eu falei, pô, isso é muito bom, né? Poder dar aulas, poder, de uma certa maneira, liderar um processo. Eu acho que começou a nascer ali. E depois, durante o Exército, eu tive assim, a clareza que eu queria fazer educação física. A educação física, de um modo geral, você está sempre liderando, né? Um grupo ou de treinamento, ou de preparação, ou dando aulas. Então, acho que foi uma coisa assim, meio que espontânea, né? E a minha vida toda como professor, né? Seja professor universitário, seja palestrante, cursista, ou mesmo na academia, ou mesmo no Exército, os 10 anos de Exército, o que o oficial do Exército faz? Principalmente o tenente, ele dá instrução. A instrução é a aula, né? Só que a gente chama lá de instrução. Ele praticamente dá instrução quase que o dia todo, né? Então, quer dizer, está enraizado em você, está enraizado, E a gente vai, o que é legal é isso, tanto a música, né, como o magistério, você não para de aprender, você é professor também, você sabe disso, né? Então você sempre deixa um pouquinho e leva um pouquinho, então essa troca, ela é eterna, então isso é fascinante na carreira do magistério. A gente comentava aqui, se você não pegou os primeiros blocos aí, a gente comentava que eu fui professor ao lado do Poit no Instituto de Educação em 93. Eu nem lembrava o ano, para ser sincero. Ele tem uma memória melhor que a minha. Hoje você é professor somente universitário, né? Eu sou professor, eu tenho um vínculo direto com a ESEF, com o Anchieta, eu assumi a coordenação do Anchieta, né, da Educação Física do Anchieta, e com a FAAP. São as instituições que eu tenho um vínculo ou por registro ou como estatutário. Mas eu participo dos outros congressos pelo Brasil, outras instituições como o CNCP, que é o de Cerimonial e Protocolo, ou o pessoal que trabalha com cerimonial universitário também tem uma instituição nacional. E nos últimos anos aí com a gestão do esporte, né? Então nós fundamos a Abragesp, que é a Associação Brasileira de Gestão do Esporte, com o pessoal da USP e da UNB, e a gente está caminhando nessa linha, até por conta dos grandes eventos que estão
aportando no Brasil, né? Tivemos a Copa das Confederações, daqui 66 dias Copa do Mundo e daqui 2 anos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. Então são eventos assim Deixa eu falar sobre isso. Aliás, se você está fazendo os cálculos aí agora, está assistindo, mas 66 aqui a gente está gravando numa segunda-feira, né? Hoje é dia 7, né? Dia 7 de abril. Então a gente está gravando no dia 7, não adianta fazer conta. O professor de Educação Física não sabe fazer conta. É verdade, mas aqui nesse caso é porque está gravado, tá certo? Eu fiz essa pergunta, se você não dá aula mais para jovens, exatamente por causa disso. O que você acha da Educação Física hoje nas escolas? Infelizmente, o que eu mais vejo como professor também é o professor dando a bola de futebol, de basquete, de vôlei para os alunos e eles se viram, né? Esse virou em vez de professor de educação física, virou uma aula de recreação. Como é que é isso para você? Você vê assim também ou estou exagerando? Não é exatamente assim que acontece, em que pese que isso também aconteça muitas vezes, né? A educação física no Brasil ela evoluiu muito. Hoje a educação física é um componente curricular, né? Inclusive o aluno pode ser reprovado na educação física e os professores, para ministrar a aula de educação física, precisam ser formados em educação física. Então, uma mudança muito grande que até pouco tempo qualquer um podia dar aula, né? Agora, o fato do professor eventualmente dar uma bola e não dar a aula, deixar os alunos se divertirem, né, entre aspas, significa uma má formação muito grande dele e uma falta de liderança da própria escola, né? Porque a aula de educação física, assim como as demais aulas curriculares, precisam estar inseridas dentro de um projeto político-pedagógico da instituição. Então não é simples assim, porque se fosse assim, qualquer um poderia dar essa aula, né? E isso pode ocorrer ainda em escolas que eventualmente não têm uma direção forte ou que têm um projeto pedagógico muito fraco, mas acho que em Jundiaí isso aí é muito raro, né? Mudou muito, né? O contato que eu tenho com os professores que atuam em escolas é já de seguir realmente um padrão diferenciado, onde o aluno pode aprender várias disciplinas, né? O caso, pegando só um exemplo de Jundiaí, Jundiaí é muito forte, por exemplo, no handebol, né? E o handebol, por exemplo, foi campeão mundial o ano passado. Não estou dizendo que tem uma relação direta, mas é só para a gente lembrar que na educação física de Jundiaí, o handebol, por exemplo, é uma modalidade que é muito lembrada, né? Só para mostrar que tem algumas diferenças, né? Não é exatamente assim. Eu acho que a minha opinião é exatamente essa. Eu acho que a gente poderia valorizar um pouquinho mais o profissional de educação física e esse profissional se valorizar também a ponto de descobrir talentos, né? Porque tem gente, é menino, então tem que jogar futebol, né? Não é exatamente assim que eu penso. Eu acho que existem outras modalidades que deveriam ser apresentadas e aí já entra uma outra organização que seria prefeituras, governos, o próprio governo federal, para dar possibilidade que a criança tenha contato com outros esportes para ver se ela tem aptidão para isso, claro, né? Hoje a gente tem grandes nomes em vários esportes diferentes que não o futebol, que levam o nome do Brasil mundo afora e que se descobriram em outros esportes, né? Sei lá, ginástica artística, a gente tem uma ginástica artística muito forte também, você citou muito bem o handebol, o basquete também, enfim. Eu acho que poderia ser apresentadas outras... A música. Música. Eu queria fazer uma pergunta para o professor, se você me permite. Fica à vontade. Queria perguntar para o professor, ele disse que é o professor universitário, né? A gente tem uma hierarquização das disciplinas aqui no Brasil já faz muito tempo, né? Então, se a gente for pegar a grade curricular, a gente tem lá matemática, português, história, ciências e, por último, artes. Por que não ser músico? Por que não artes? Por que a gente tem esse costume de educar as crianças, as pessoas, da cabeça para cima e não para baixo? Pô, vamos dançar, vamos cantar, vamos bater palma, vamos tocar uma música, vamos brincar de cirandinha. Por que isso é tão, na sua opinião, por que isso é tão... existe esse bloqueio ainda? Pode ser uma pergunta para candidato a presidente da República. Então, a gente tem que pensar no âmbito mesmo nacional, né? Existem documentos que são produzidos pelo Ministério da Educação e que, de uma certa maneira, servem de diretrizes para toda a educação brasileira, né? E aí as escolas seguem esses documentos, né? Seguem essas diretrizes. Mas o que eu posso te dizer é, como também o Robson falou, as escolas mais bem organizadas e, infelizmente, as escolas particulares, elas dão conta de oferecer para o aluno tudo isso,
né? Inclusive música, artes marciais, muitas vezes algumas coisas ligadas a outras capacidades cognitivas, como pintura. Então elas dão conta disso. Mas infelizmente você falou, tem o núcleo duro, né, que a gente fala, o português, a matemática, que são as disciplinas que são bases, né, sustentação, e que acabam tendo talvez uma supremacia perante outras. Mas eu insisto que depende muito do projeto político-pedagógico de cada escola. E as escolas estaduais, as escolas públicas de um modo geral, o problema não é a música, o problema é a matemática também, o problema é o português. Né? Então você falar que o problema é a música, não é. O Brasil na classificação de PISA, que é a melhor classificação que existe, de 55 países, ele ficou em 55º, quer dizer, ficou em último lugar. Né? E nessa classificação eles olham o quê? A capacidade do cara em saber matemática. Numa outra classificação para ver interpretação de texto, que é português, o Brasil também ficou muito mal classificado. Então eu diria que o problema realmente não é esse, são vários problemas e esse é um deles e que também aflige a todos nós como educadores, né? Não tenho dúvida. Muito complicado. E Robson, antes da pergunta dele, eu precisaria só fazer um adendo ao que você falou. Eu acho que na educação física, mais do que aprender um esporte ou descobrir a sua capacidade ou de luta, ou de ginasta, ou de atleta individual, né, é o professor de educação física fazer com que o aluno, o cidadão, aprenda a gostar do corpo, aprenda a fazer atividade física. Né? Porque é isso que vai depois redundar em saúde, vai redundar em uma criança menos obesa e uma criança mais preparada para a vida, inclusive para escolher uma modalidade que ele de repente se apaixone. Né? É uma discussão que você daria um programa inteiro isso aqui, não tenha dúvida. Tenho certeza disso. A gente está encerrando esse bloco aqui, eu vou pedir para o Rafael encerrar com música. Né? O que vocês escolheram para encerrar esse bloco aqui, Rafael? Fazer uma música minha. É uma bossa. Vamos lá então, Rafael Amarante e Trio. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. O Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Pois é, estamos de volta a Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Você ouvindo aí
O Rafael Amarante Trio, né? Muito bacana. Eu falei pouco, o pessoal estava reclamando aqui no intervalo que eu falei pouco com eles, né? E principalmente com o que eu já esqueci, eu só lembro do sobrenome, Lebler. Roger Lebler. O Roger, falei pouco com o Roger. Roger, fala um pouquinho lá de Tatuí. Tatuí, é um lugar muito bacana, assim, para quem pretende tocar, assim, tem outros ramos que você pode seguir na música, né? Por exemplo, o ramo acadêmico, né? Você pode estudar, fazer pesquisa, né? Para quem quer tocar, Tatuí, o Conservatório Tatuí acho que talvez um melhor lugar, assim, do Brasil, né? A minha dúvida é a seguinte, eu adoro guitarra, chego lá, vou fazer guitarra, mas me apaixono por, sei lá, violoncelo, que eu nunca tinha tocado. Posso trocar? Você pode trocar. Mas aí tem que ter a troca vaga, bem né? brusca, assim. Sei lá, eu chutei, né? Mas acontece sim. Violoncelo fui longe, desculpa. Tem uma coisa também que é bom saber, assim, para quem está interessado em estudar lá, que o foco é bem em música instrumental e jazz e MPB, assim, né? Por exemplo, o cara tem muito, por exemplo, guitarrista de rock que vai lá fazer a audição, né, a prova para entrar, e pô, o cara chega com uma camisa sei lá, do Iron Maiden. Não vai aprender Iron Maiden, não vai aprender Black Sabbath lá. É outra vertente, né? É outra vertente, é outra coisa. Mas para quem está interessado em improvisar, linguagem de música brasileira, né? É o lugar perfeito, é o melhor lugar talvez, né? Bacana. Agora eu vou perguntar para o baterista, né? Eu fiz uma brincadeira aqui no intervalo com ele, né? Porque baterista não é músico, né? Não. Não. Eu brinco bastante com os bateristas. Eu sempre lembro aqui também, minha filha é baterista, ela não gosta dessa brincadeira, por isso que eu faço, né? Afinal de contas, eu sou um pai chato. Mas o pessoal brinca com você, baterista não é? Eu sempre brinco, se é músico, então tira um tom aí, né? Você tirou um tom aí. Tirou um tom. Pronto, é um tom, não é? Qual? É um tom. A gente precisaria chamar o Hermeto para ouvir esse tom aqui, mas é um tom. Mas, vou colocar um diapasão aí, né? Eu, como baterista, eu costumo afinar, vou falar de afinação de bateria. Eu costumo me afinar meus tambores, por exemplo, em tônica e quinta, que é uma afinação muito usada no jazz. Né? Então eu procuro usar essa afinação. Falo assim, mas que tom que está dando? Eu não fico pensando que nota que está soando cada tambor. Eu conheço já pelo som, pelo tempo de tocar e tal. Mas eu fiz licenciatura, tive que estudar piano na faculdade. Obviamente eu não fico tocando piano. O piano é obrigatório, né? Obrigatório, exatamente. Diga, né? Aliás, o piano é um instrumento mais completo, né? que a gente tem aí, né? que existe, né? Que ele trabalha melodicamente, harmonicamente e ritmicamente falando, né? Eu já ouvi dizer que é a sanfona, que é um piano de sopro, né? Sei lá. A sanfona é um instrumento muito completo também. Tem os baixos da mão esquerda. Sei lá, 220 baixos. Assim, né? Para tocar a mão esquerda da sanfona, tem que saber tocar, tem que conhecer muito bem o instrumento. E a gente tem músicos fantásticos aqui, maravilhosos. Toninho Ferragutti, Dominguinhos, que deixou aí uma obra maravilhosa, né? Então a gente tem músicos sensacionais, né? Mário Zan. Mas esses caras têm que conhecem ritmicamente também, né? Então a rítmica é uma coisa que é fundamental para a música, né? Para qualquer instrumento, né? Então é uma coisa para quem quer cantar, conhecer divisão, isso daí é uma coisa que é rudimentar, né? A gente fala que é, né? Bacana. Estou recebendo o Poit aqui, o professor Davi Poit. E você toca algum instrumento, Poit? Nada, viu? É uma frustração, né? Acho que eu toco 4, 5 musiquinhas no violão que fui obrigado aí depois de muita insistência. Mas meus filhos tocam super bem violão, guitarra, né? Já que eu não pude, dei condições para que eles pudessem aprender. Bem bacana. Bom, você que está ligando agora aí, eu estou recebendo o Davi Poit, estou recebendo o Rafael Amarante e o trio, né? Rafael Amarante Trio, na parte musical, e a gente já conversou sobre muitas coisas, a parte pessoal do Davi Poit, depois veio o professor, o Davi Poit no Exército, na ESEF, não falamos do Karatê, você está completando em 2014 30 anos de Karatê, é isso? 30 anos. Eu estava no Exército ainda, como eu sabia que ficaria apenas 10 anos no Exército, eu não parei minha carreira como karateca, né?
E em 1984 eu recebi uma oferta de um professor que tinha uma academia ali na Torres Neves. Você não quer comprar minha academia? Eu não tinha pensado nisso ainda, né? Comprar uma academia, né? Mas ali o negócio era bom, a oportunidade era boa e eu comprei a academia dele, né? Então em 84, na rua Torres Neves, eu montei minha primeira academia. Onde é o prédio ali do Bruno Caniato, Motos, não sei se... sim, quase perto da ponte lá. Isso, exatamente. E fiquei ali por muito tempo. Dali eu fui convidado para assumir o departamento de Karatê da Associação Esportiva que estava se iniciando, né? Pelas mãos do seu Lincoln, né, que eu até mando um abraço para a família dele, em nome da Paulinha, gente muito boa, né? Um abraço também, seu Lincoln, não conheço, mas... O seu Lincoln já faleceu, mas a Paulinha que... Desculpa. A Paulinha, filha dele, ela acompanha a minha carreira aí, gente muito boa. Então, um abraço para toda a família. E aí eu fui para a esportiva e fiquei ali 25 anos, Robson. Então, foi um período ali muito produtivo, porque ali eu fiz os torneios de Karatê Cidade de Jundiaí, os torneios de Karatê, Karatê Kids, né? E depois, há 20 anos, eu montei, na época do Instituto ainda, eu entrei em negociações com o Evandro Grioles, hoje coordenador do Divino Salvador do ensino médio, e nós montamos a AJK, que ali fica na 9 de julho, 2021. Então, a Academia AJK faz hoje 20 anos e por ali passaram-se milhares de jundiaenses, né? Muito legal, a história bacana. Quem quiser, tem vários vídeos, AJK Kids, a JK no Max Shopping, tem bastante coisa no YouTube para quem quiser matar saudades. Muito bacana. A gente citou também nos blocos anteriores aí sobre Copa do Mundo e sobre as Olimpíadas, e você fez um estudo sobre isso, né? O que você tem a dizer sobre isso? O que você acha? Você é daqueles que acha que vai dar tudo certo, daqueles que acha que não vai dar nada certo, ou você está ali no meio termo? Pois é um tema espinhoso esse. Para a gente falar em pouco tempo é dificílimo, mas eu vou ser sintético. Copa do Mundo no Brasil vai dar certo, Jogos Olímpicos também darão certo, é indiscutível isso. O que eu digo dar certo? Eu digo assim, para o mundo vai ver o evento dentro do campo, né? Vai ver o evento dentro das quadras. Exatamente. Então o mundo vai ter um pouco de conhecimento do que acontece no entorno, porque principalmente as agências de notícias vão dizer que se tiver manifestação, eles vão mostrar, se tiver incêndio, os black blocs estiverem atuando, eles vão mostrar, né? Mas assim, o que fica mesmo na memória das pessoas serão os gols, quem ganhou, quem perdeu, quem foi desclassificado prematuramente, as zebras, é isso que vai ficar. Isso vai funcionar bem, né? Faltam só 2 estádios para serem inaugurados. Ontem foi inaugurado também o do Beira-Rio. Então vai funcionar bem. Teremos muitos problemas fora, ao meu ver, você perguntou a minha opinião, e teremos também, ao meu ver, um legado muito pequeno comparativamente com outros grandes eventos. Então se gasta muitos bilhões para se fazer um evento que o legado será relativamente pequeno. Então acho que é uma grande oportunidade que o Brasil está perdendo de deixar um legado substancioso, como por exemplo foi Barcelona em 1992. Eu acho, vou dar minha opinião aqui, ninguém pediu, mas o programa é meu. Eu acho que vai ser vergonhoso, mesmo porque nós temos desde 2007 ciência que a Copa do Mundo seria aqui em 2014. Nós fizemos um levantamento, quando eu digo nós, eles fizeram um levantamento de valores de estádio. Eu acho um absurdo, primeiro, construir do zero um estádio em São Paulo para ser a abertura da Copa do Mundo, sendo que a gente tem o Morumbi. Você vai falar assim, mas o Corinthians e São Paulo não tem nada a ver com isso, não é questão de time, é questão de inteligência. Você tem um estádio que você pode deixar o estádio mais moderno do mundo, por que você vai construir do zero dando tantos problemas com mortes, atrasando a inauguração do estádio e tudo mais? Então, eu acho um absurdo, acho vergonhoso. E outra coisa, eu acho que esses engenheiros e arquitetos que participaram dos projetos deveriam todos ser mandados embora. Por quê? Um projeto inicial de 400 milhões passa para 1 bilhão e 200 milhões, alguma coisa está errada, né? É complicado. Eu sou profissional, se eu chego para lá, um profissional de engenharia, vou construir minha casa, vai custar 400 mil, bacana. Olha, a gente vai de 400 mil, vamos para 1 bilhão e 200, 1 milhão e 200. Não vou construir. É simples, não vou construir, alguma coisa está errada. Então, acho um absurdo, vergonhoso, assim como o Poit disse, também acredito nisso. O mundo vai ver só o evento, não vai ver os entornos, talvez os noticiários até mostrem, mas isso acontece em todos, né? Não tem diferença nenhuma, mas eu acho sim vergonhoso. Vou parar de falar nisso, senão vai o programa inteiro, como você disse, né? Vamos falar de coisa boa. Você tem livros, né? Você escreveu livros. Você trouxe, inclusive, alguns aí. Queria que você mostrasse. Como foi a sua entrada no cerimonial?
Eu trouxe, vou inclusive deixar aqui para você um exemplar de cada um deles, tá, o Robson? Aqui o Organização de Eventos, que é o carro-chefe, né? É o livro que... Aqui para cá, né? Pro Diego ali. É o livro que está na 5ª edição, é um livro que foi feita a primeira edição em 1999. E eu digo o carro-chefe, que é um livro que eu não imaginava que fosse virar um produto vendável, né? Nós estamos já com mais de 50 mil exemplares vendidos no Brasil. Como é que surgiu a ideia né? desse livro? Esse livro surgiu dando aula na faculdade, eu ainda dou aula de gestão e planejamento, montei algumas apostilas para os alunos, fui melhorando a cada mês ou a cada bimestre essas apostilas. Em algum momento eu olhei e falei, nossa, isso dá um livro, né? E aí eu fiz o livro pensando mais em atender os alunos. E essa edição rapidamente se esgotou. E qual é o público desse livro? Então, o público, hoje o livro está um pouquinho mais abrangente, então é o pessoal da gestão do esporte de um modo geral e o pessoal que trabalha com eventos. Mesmo quem não é do evento esportivo, encontra aqui bastante conceitos, né, interessantes para quem vai organizar. Então, esse aqui é seu. O outro livro? Depois esse aqui já é meu? Depois eu lancei o cerimonial e protocolo esportivo. Estou trabalhando na área esportiva justamente para manter aquele nicho definido, né? Poderia ser um livro só de cerimonial e protocolo, mas eu entrei forte no evento esportivo para ficar realmente marcado e ter uma cara, não ficar aquilo que já temos no mercado. Cerimonial e protocolo nós temos muitos no mercado, agora cerimonial e protocolo esportivo, esse aqui por enquanto é o único, né? Então traz toda a parte de cerimonial dos eventos esportivos, mesmo os eventos menores até os eventos maiores, como o Pan-Americano, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. E recentemente eu lancei o livro Elaboração de Projetos Esportivos. No Brasil, que nós temos hoje a Lei de Incentivo ao Esporte, a Lei de Incentivo à Cultura, que é a Lei Rouanet, as pessoas às vezes fazem o projeto do ponto de vista técnico para conseguir a lei, né? Consegue a aprovação da lei, consegue a autorização para captar o recurso, mas às vezes não sabe fazer um bom projeto para levar para o empresário. Então o livro ensina ou dá dicas de como fazer esse projeto para que a pessoa consiga captar o empresário. Muito bacana. As pessoas que estão assistindo agora encontram esse livro onde? São da editoras Forte, Forte com PH, forte.com.br, ou então no eventosesportivos.com.br e também nas boas livrarias do ramo, como por exemplo Saraiva, FENAC, Cultura, todas elas comercializam o livro. Muito, muito legal, bem bacana. Eu quero encerrar esse bate-papo aqui. A gente já falou do livro, falamos da sua vida pessoal, falamos da sua vida profissional, mas há um tempo atrás, exatamente 6 meses, há 6 meses eu recebi uma notícia muito triste, né? O meu amigo Davi Poit estava com uma doença muito grave e foi exatamente ele quem passou essa notícia para os amigos. Conta um pouquinho que doença era essa e hoje, graças a Deus, é um dos motivos que ele está aqui também, e está curado. Como é que foi? Conta um pouquinho, resumidamente, esses 6 meses. Por isso que eu disse que era um prazer estar aqui, né? Porque há 6 meses talvez eu não estivesse mais, né? Há 6 meses eu fui fazer um exame no dermatologista, porque eu tinha algumas manchinhas na pele, e ele pediu para fazer um hemograma. Verificando o hemograma, eu vi que estava com as plaquetas muito baixas. As plaquetas, a gente precisa ter pelo menos 150 mil, eu estava com 9 mil, né? Quer dizer, 5% do mínimo. Aí eu corri até um hematologista e ele falou, realmente é grave. Eu falei, pode ser leucemia, né? Eu li fiz uma pesquisa ali, estudei um pouquinho o meu caso, ele falou, pode realmente. Felizmente não era leucemia, foi constatado um linfoma B, né, um linfoma das células B, da célula B, e a partir daí comecei o tratamento, né? O que é mais grave, assim, que torna um tanto assim assustadora a história, por isso que eu acho que tem a mão divina, né, nessa história toda, é que no dia seguinte, depois que eu fui no médico, eu já fui para o hospital, foi feito de novo um hemograma e eu estava com 3 mil plaquetas. Naquele dia, Robson, eu embarcaria para Manaus para dar um curso em Manaus. Seria um curso na sexta, um no sábado, um no domingo, coisa de 2, 3 horas. Mas com 3 mil plaquetas, os médicos todos que eu conversei são unânimes em dizer que eu não voltaria, né? Com 3 mil plaquetas eu teria ou uma hemorragia, ou um AVC, alguma coisa. Teria morrido lá e ou lá, também da mudança de... Exatamente, ou lá, ou no avião, ou dando curso. Teria sido uma tragédia, né? A gente não sabe de que proporções. Então isso que realmente dá um tom trágico, assim, ou belo, dependendo de como você encara. Bom, então, a partir daí, tratamento, linfoma, doses cavalares de quimioterapia, remédios,
me afastar de tudo, porque o linfoma ele abaixa consideravelmente a defesa do organismo, né? A célula B é uma célula de defesa, a partir do momento que você tem problema nela, você não tem defesa. Então qualquer gripe, um espirro, um cachorro, um gato que passa, você pode ter alguma bactéria. E eu fiquei afastado de tudo e nessa semana, voltando lá, falando com a médica, mostrando todos os exames, ela realmente disse que está tudo bem, tudo zerado, e eu estarei voltando a trabalhar daqui uma semana. Então aqui, na verdade, podemos dizer que é a minha volta, né? Graças a Deus. Minha volta do ponto de vista assim, público. Esse final de semana eu consegui pôr o kimono, fazer um treino com o pessoal de São Paulo, que veio para a academia, que também foi... Estou voltando. Foi muito legal, então um prazer muito grande, e Deus está me dando aí um segundo tempo, aí um tempo extra. Muito e legal. Eu vou fazer valer cada segundo desse tempo. Fico feliz, não só em revê-lo, a gente, como eu disse, a gente se encontra sempre por aí, mas depois dessa notícia triste, né, poder dar essa notícia para você que está assistindo aí, você que conhece o professor Poit, ou você que gosta do programa, uma notícia tão boa, encerrar em alto astral o nosso programa. Professor Davi Poit, agradeço mais uma vez a sua presença. Quem quiser entrar em contato, quem quiser saber um pouquinho mais dos seus trabalhos, como é que faz? Tem algum site? Então, o site eventosesportivos.com.br é um site que eu administro. Está aí embaixo. É o site ajk.com.br, também tem contato comigo fácil, ou pela academia na 9 de julho. Estou aberto aí aos amigos, inimigos e quem quiser, vamos conversar. Muito obrigado pelos livros e... Meu amigo Rafael Amarante, quem quiser contratar Rafael Amarante, vocês estão tocando onde? Passa para o pessoal. Está tocando todas as quartas-feiras no Empório Parra, em Vinhedo, em frente à Praça do Avião. E toda quinta do mês, menos a primeira, na 9 de julho, no Melody Pub Piano. A gente está lá começando sempre a partir das 8h30. E o meu telefone é 11 98603 8160. O do Ricardo é 19 99109 7932. Repetir, 19 9109 7932. Agradeço, a gente encerra sempre com música, mas eu encerro sempre com uma frase minha, que está lá no Facebook também, facebook.com/Robson Marcelo. Essa e outras frases também estão lá. E aqui eu escolhi exatamente essa. Seja inteligente, seja persistente para lutar pelo que você quer, mas seja inteligente para saber quando não vale a pena. Até a semana que vem, se Deus quiser, e a gente encerra com Rafael Amarante Trio. Música